Shalom, shalom, povo de Deus, como é que vocês estão? Mais uma live de testemunho. Nos encontramos aqui na página Mulheres com Espada. Seja muito bem-vindo a todos vocês que estão aqui conosco. Seja bem-vinda Miriam, que já está aí, Rita Verônica, seja bem-vinda, e todos os demais irmãos que estão nos assistindo no dia de hoje. Vamos orar comigo? Vamos apresentar ao Senhor esta live hoje de testemunho, onde nós vamos estar recebendo a apóstola Valdirene. Amém? Convida alguém, compartilha essa live. Não repare que hoje eu estou um pouco rouca, né? Mas está dando para me ouvir, né? O nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos no dia de hoje, porque a honra, a glória e o louvor pertence ao Senhor e não a outro. Faz o caminho conosco hoje, que vidas venham ser impactadas, transformadas, curadas, que haja resgate, Senhor, através dessa live de testemunho, que ela venha percorrer os 4 cantos do mundo, Senhor, porque tudo pertence ao Senhor. Fala conosco, fala com cada um que vai estar aqui, quem vai estar vendo depois, e que haja testemunho, milagres, prodígios, maravilhas do teu Espírito. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós te adoramos no dia de hoje. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, fala comigo, abra sua Bíblia no livro de profeta Isaías, Isaías capítulo 3, verso 13, amém? Pega a sua espada, pega a sua Bíblia, amém? Aleluia. O texto vai dizer assim: o Senhor dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Glórias a Jesus. O Senhor hoje se apresenta para mim e para você. Ele se apresenta hoje para guerrear as minhas causas e as suas causas. O Senhor se apresenta, o Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Aquele que clama, aquele que chama, aquele que confia no seu poder, aquele que o busca, o encontrará. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é ele que irá julgar todos os povos. Hoje, Jesus, ele está à direita de Deus Pai. Hoje, Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é que tem advogado as nossas causas. É ele que tem advogado, né, tudo aquilo que nós temos vivido. Quantas das vezes a gente erra, a gente tropeça, a gente faz coisas que muitas das vezes não agrada ao Senhor. Mas Jesus está ao lado do Senhor e está assim: dá uma chance. Ela é tua filha, ela vai se consertar, ela vai fazer o caminho certo, né? O Espírito Santo, ele está aí com os gemidos inexprimíveis diante do Senhor para mim e para você. O que é que nós temos feito da nossa vida ao Senhor? Temos confiado verdadeiramente a nossa vida ao Senhor? Nós temos crido que o Senhor pode transformar o cenário da nossa casa, da nossa vida? Nós temos crido que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode mudar o cenário da minha vida e da sua vida, que Ele pode entrar num hospital e pode curar aquele que está enfermo, numa cama, desacreditado da medicina, dos médicos, de exames, já procurou tantos recursos, tantas pessoas, e a resposta é sempre a mesma. O que nós temos crido quando nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade? A quem nós temos procurado?
a quem nós temos crido, a quem nós temos procurado, em quem nós temos acreditado. Falamos muitas vezes que nós cremos em Deus, falamos muitas vezes que nós servimos a Deus, fazemos muita coisa no nome de Deus e no nome de Jesus. Será mesmo que estamos fazendo no nome dele? Será mesmo que nós estamos fazendo para ele? Ou se nós estamos fazendo para agradar os outros ou para ser aceito pelos outros? Ou estamos fazendo porque a gente tem um cargo eclesiástico, então a gente tem que mostrar que está fazendo? Ou estamos fazendo querendo barganhar ou trocar coisas no reino, como se no reino pudesse trocar, se como no reino pode barganhar com aquilo que não é nosso? O que a gente tem feito no reino de Deus? Nós temos praticado a justiça, nós temos praticado a palavra, nós temos exercido a palavra de Deus. O que a gente tem feito? Eu vejo tantas pessoas falando no nome do Senhor, eu vejo tantas pessoas pregando no nome do Senhor, eu vejo tantas pessoas adorando, louvando, intercedendo no nome de Jesus. Eu vejo tantas pessoas indo na rua entregar quentinha no nome do Senhor. Mas será mesmo que está fazendo no nome do Senhor? Nós temos feito aquilo que realmente Ele tem nos mandado fazer? Ou a gente só tem feito aquilo que a gente quer, ou aquilo que nos cabe, ou aquilo que é do nosso interesse? O que é que nós temos feito? Temos vivido os últimos dias da igreja aqui na terra. Nós temos visto tantos sinais, tantas coisas, que tem coisa que a gente vê que a gente nem acredita, que fala assim, gente, isso é real? Eu estou vivendo isso? Me belisca, porque as coisas estão tão distorcidas, as coisas estão tão enganosas, né? Hoje a mentira se tornou verdade, a verdade se tornou uma ofensa. Hoje, por você falar a verdade, você é caluniado. Hoje, por você falar a verdade, as pessoas te apedrejam. Hoje, por você falar a verdade, você perde amizades. Hoje, por falar a verdade, pessoas saem da sua igreja, do ministério que estão inseridos. Hoje, por falar a verdade, você perde amizades. Amizades são cortados, laços de amizade são cortados por você falar a verdade. Hoje, por você se posicionar e ter uma voz profética, você está sendo louco, você está falando coisas que não condiz, da onde que tirou isso, não é verdade? Aqueles que falam a verdade estão sendo silenciados. Quem você é no reino de Deus? Qual é o papel que você tem exercido no reino de Deus? O que você tem feito para o Senhor? Sabendo que cada um de nós vai dar conta das coisas que nós temos feito. Nós iremos dar conta daquilo que nós não estamos fazendo. Nós vamos dar conta daquilo que a gente está dando desculpa para fazer. Nós vamos dar conta, porque o Senhor vai requerer de mim e de você. Aleluia. Apóstola, a senhora já está aí? Fala comigo, por glória a Deus. Sinaliza aqui que eu ainda não vi se a senhora já entrou, para me passar a oportunidade para a senhora. Aleluia, glória a Deus. Nessa tarde a gente vai estar recebendo a apóstola Valdirene, que ela vai estar contando o seu testemunho, aquilo que o Senhor fez na sua vida, aquilo que o Senhor manifestou na sua vida. Nós devemos render honra, glória e louvor ao Senhor, porque Ele é digno de receber. Muitas das vezes as pessoas olham para nós, mas não sabem de onde que nós saímos, né? O que Deus fez na nossa vida, onde nós fomos forjados, onde nós fomos tratados. As coisas de Deus não são do dia para a noite, não. Para você chegar no lugar de exaltação, para você chegar no lugar onde Deus determinou para você, você vai fazer caminhos, você será ensinado por Deus, você será treinado por Deus, você vai viver experiências com Deus, porque você precisa ter certeza de quem Ele é. Ele quer gerar em nós confiança, para quando Ele falar com você, você saber que é Ele que está operando, que é Ele que está falando com você. Não pode haver dúvida no seu ministério. Você não pode caminhar com Jesus com dúvida. Será que Ele faz? Será que Ele vai fazer? Será que isso é para mim? Não, não, não. Você tem que caminhar com a verdade. Você tem que conhecer a voz da verdade. Você precisa trilhar esse caminho que Jesus tem para mim e para você. Mas se eu caminho com Jesus na dúvida,
Se eu caminho com Jesus dizendo será, talvez, como será, meus irmãos, você não vai ver nada. Você não vai ver nada acontecer se você caminhar com Jesus dessa forma. Você precisa tão somente confiar. Tudo que Ele quer de mim e de você é confiança. Nós precisamos confiar naquele que te chamou, naquele que te projetou, naquele que te criou, aquele que sabe todas as coisas, aquele que está em todos os tempos, em todas as estações. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos confiar. Onde tem estado o nosso coração, aonde nós temos colocado a nossa fé, a nossa esperança. A esperança está em coisas, pessoas, ou está naquele que te criou, naquele que te formou? Apóstola, a senhora já está aqui, me sinaliza, por gentileza. Eu não estou vendo a senhora aí na live. Se a senhora já estiver, por favor, sinalize aqui para mim. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se eu acho que ela está me chamando aqui. Peraí. Glória a Deus. Nessa tarde a gente vai estar recebendo a apóstola, né? A apóstola Valdirene. Ela vai estar testemunhando minha história, escreveu Jesus, aquilo que o Senhor fez na vida dela, qual foi a manifestação do Senhor, qual a história que Deus tem escrito na vida de uma mulher, né? Porque as pessoas olham e não dão nada, né? De onde que Deus tirou, o que Deus fez na sua vida. Então, grandes coisas tem feito o Senhor na nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem realizado. Qual é o motivo hoje que você tem para falar com Deus? A gratidão, o que você pode externar para o Senhor hoje, no dia de hoje? Você já disse para Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto você o ama. Você já pôde, nessa tarde, nesse dia, dizer a Ele o quanto Ele é grande na sua vida? Você já tributou a Ele hoje tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem? Se hoje você se alimentou, se hoje você está respirando o ar da vida, tributa a Ele, honra a Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, grandes coisas tem feito Ele na minha vida e na sua vida. Você tem tributado isso a Ele? Glória a Jesus. Muitas das vezes eu passei por tantas coisas na minha vida, passei por tantas experiências e digo a vocês, muitas das vezes você vai estar sozinho, muitas das vezes Deus vai tirar pessoas da sua vida, Deus vai tirar pessoas do teu cenário, vai tirar pessoas do teu convívio, porque você precisa gerar dependência nele, você precisa entrar no querer dele, você precisa fazer a vontade dele, não é a sua. Muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que nos apraz, aquilo que é da nossa carne, aquilo que nós temos o entendimento. Não, mas o Senhor quer te levar em águas mais profundas, o Senhor quer te revelar um oculto, o Senhor quer te levantar e te mostrar um secreto que você ainda não conhece. Então você só vai saber quando você se submeter, quando você começar a obedecer, quer viver o extraordinário, quer viver aquilo que ninguém ainda viveu, quer ter experiências extraordinárias com Ele, tem que obedecer, tem que seguir passo a passo daquilo que Ele fala contigo. E aí você vai começar a entrar numa dimensão que você ainda não conhece. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu e você vai falar assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu demorei para acessar aos céus. Quanto tempo, não é verdade? Quantos de vocês já passaram por isso? Quantos de vocês que estão aqui já não começaram a ter experiências com o Senhor? Quantos de vocês, né? Quantos de vocês não começaram a ter essas experiências? E às vezes fala assim, olha, acho que eu tô louca, acho que eu tô maluco. Eu nunca vi isso, nunca ouvi ninguém falar sobre isso, eu tô vendo, eu tô acessando. O mundo espiritual tem se comunicado, e é verdade, é real. É o Senhor te revelando aquilo que é manifesto no céu, o Senhor está trazendo para cá, para a realidade. Sabe por quê? Muitas das vezes nos é ensinado o que é colocado muitas das vezes dentro das igrejas, é a religiosidade. Tem colocado um véu
sobre a mente, sobre a vida das pessoas, e as pessoas não conseguem enxergar verdadeiramente quem é o Senhor, verdadeiramente qual é a sua vontade, verdadeiramente aquilo que Ele quer na minha e na sua vida. Não é verdade? A religiosidade, ela te impede de ver o natural, o sobrenatural, perdão. Ela te impede de acessar níveis mais profundos. Muitas das vezes as pessoas estão jejuando. Ah, eu estou subindo um monte. Ah, eu estou fazendo isso, mas não crê. Tem gente que só vive no automático. Eu vou porque fulano vai. Eu vou porque a galera da igreja vai. Eu vou porque falaram que tem que ir, porque lá é que eu ganho vitória. Ah, entendeu? Não. Eu tenho que ir porque eu sei quem Ele é. Eu tenho que ir porque eu sei quem é o Senhor. Eu tenho que ir porque eu sei que Ele muda as estações. Eu tenho que ir porque eu preciso de um particular. Eu preciso de uma experiência mais profunda com o grande eu sou. Então, nessa tarde, receba a apóstola Valdirene dela. É um prazer recebê-la aqui e que através da vida dela muitas pessoas sejam impactadas e transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. Meu Deus! Shalom! Que mulher linda! Shalom, obrigada. Boa tarde. A luz está boa aí? Tá parecendo que tá escuro. Deixa eu só virar aqui um pouquinho para ver se eu fico de frente para a claridade. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Ah, melhorou um pouquinho. Que bom estar aqui com vocês. Shalom, shalom, minha querida. Muito obrigada pelo convite. Glória a Deus. Mulheres com espada. Mas pode terminar de falar. Eu quero ouvir também. Eu quero receber. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. Nos conte a sua história. O povo quer lhe ouvir. Glória a Deus, quero saudar a todos na paz do Senhor, glorificar o nome do Senhor, sabe, por estar aqui podendo testemunhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, sabe, são tantos testemunhos, mas eu creio que aqui nós somos chamadas mulheres com espadas, né, e quando nós entendemos da espada, nós entendemos também da guerra. Tem a bênção, mas também tem a guerra. Né? Eu creio que a nossa vida é um misto de querer estar junto e ao mesmo tempo ser afrontado, e ao mesmo tempo de querer se recolher. Né? E nós entendemos quando a gente está caminhando com o Senhor Jesus, eu, por exemplo, eu vim, né, do mundão, eu saí do monturo. Então, creio que tem muitas pessoas também que saíram do monturo. Tem muitas pessoas também que saíram do nada para encontrar com o nosso Salvador, com Jesus Cristo. Daí, quando a gente sai deste lugar, a gente sai do lugar do nada, sem expectativas nenhuma, não é verdade? Então, a gente sai sem expectativas nenhuma. Eu comecei a caminhar com o meu Senhor, com o meu Salvador Jesus Cristo, já tarde. Eu falo, Senhor, por que o Senhor não me chamou antes? Eu tive esse tempo de crise, sabe? Por que o Senhor não me chamou antes? Nessa palavra fala um tempo determinado para todas as coisas. Não é? Então, assim, quando eu vim para Jesus, eu tinha por volta de 38 anos, 37 para 38 anos. Mas o Senhor já havia feito um chamado há muito tempo atrás, mas a gente não escuta, ou a gente fala, não, isso é bobagem, né? Então eu era de um lar católico, muito cheio de idolatria, e aí depois casei, divorciei, fui para o mundo, sabe? Eu não queria nada com nada mesmo. Quando falavam de cristianismo, seja católico, evangélico, eu não queria saber. Não queria saber. Então, o lugar onde o Senhor me tirou, o lamaçal que Ele me tirou, o monturo que Ele me tirou, foi muito grande mesmo, sabe? Então, eu creio, eu acredito e eu acreditei nas promessas. Amém? E continuo seguindo nas promessas. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Eu creio que vocês já oraram, mas eu gosto de orar um pouquinho antes. Amém?
Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Estamos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do nosso Salvador, no nosso Redentor. E eu te peço, Senhor Deus, por esta tarde. Eu te peço, Senhor Deus, por cada mulher, por cada filha, Serabassória, cada filha, Senhor Deus, aqui neste lugar. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pelo convite, Senhor Deus, da tua serva, de estar aqui, Senhor Deus, neste momento, a falar, Senhor Deus, do teu santo nome, a falar, Senhor Deus, da tua obra, Senhor Deus, dos teus milagres, Senhor Deus, em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, eu te peço, estende as tuas mãos. Eu creio que os teus ouvidos, Senhor Deus, não estão agravados. As tuas mãos, Senhor Deus, não estão encolhidas. Por isso, Senhor Deus, nos abençoa. Em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, em cada mulher aqui com espada, sobre cada uma delas, que o teu Espírito que está sobre elas, se manifeste. Se manifeste, Seroviandorai, a Sória, trazendo cura, trazendo libertação, Senhor, fazendo a tua vontade, ó Pai, Orebiandorabassai, em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor, que em cada mulher, atrás de cada uma delas, Senhor, há uma família, há filhos, há esposos, Senhor Deus, há uma história, Ribiossoria, a ser restaurada, a ser curada. Edifica os muros, Senhor, é você, Riandaia, os muros que um dia foram assolados, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor, esteja com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Fala, Senhor Deus, em nome de Jesus, aos nossos corações, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, amém. Glória a Jesus, amém. Eu me dei uma palavra lá em Gênesis 12. Amém? É uma palavra, é uma promessa. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu vim de alcoolismo. Eu vim de um, como a gente sabe, uma das, como eu vou dizer, uma das heranças, né, da idolatria são os vícios. Então, meu pai é aquela pessoa assim que viciado em jogo, viciado em bebida, daquele que caía na rua. Até hoje ele ainda joga, mas eu creio que vai ser liberto em nome de Jesus, toda a minha família. Então isso aí, ele atrai miséria para a família. Atrai vícios, atrai miséria, atrai loucura, né? Esses aí é uma das coisas que a idolatria ela traz para o nosso meio. Quando a gente começa a observar as heranças da iniquidade, a gente começa a observar a nossa família e a gente vê que tipo de espírito imundo que está cercando ali. E é muito difícil você sair de um lugar desse sem a presença do Senhor. Porque com a presença dele nós conseguimos. Com a presença do Senhor, sim, nós vamos adiante. Sabe? Com a presença do Senhor, quando ele te chama, ele vai te capacitar. Então, eu não conhecia muito, não conhecia, na verdade, nada. E quando o Senhor começou a me chamar, ele começou a me chamar com cordas de amor, começou a me atrair, mas eu não queria. Não, para mim tá bom, esse negócio de ser crente não é para mim, esse negócio não é... Mas desde muito antes, o Senhor tinha me livrado, o Senhor me guardou, o Senhor me separou. Amém? Lá em Gênesis 12, vai falar sobre o chamado de Abraão. 12, verso 2. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, não era Abraão, perdão. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Amém? 75 anos. E a gente fala assim, já era um pouco tarde, né? Se a gente começar a olhar para o nosso contexto hoje, a gente fala, é um pouco tarde. No meu caso, com 37 para 38 anos, eu também imaginava, né? Começar do zero. Mas quando o Senhor, ele chama, ele capacita, né? Quando o Senhor, ele te convoca, quando você começa a ouvir a voz dele,
você começa a caminhar, você começa a tirar os carrapichos. Por isso eu falo para você, nada é impossível para aqueles que creem no Senhor. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Assim eu creio. E quando ele fala que será salvo tu e a tua parentela, quando ele fala assim que será salvo tu e a tua casa, eu começo a ver a restauração, porque a partir do momento que eu me posicionei, quando eu comecei a dizer, Senhor, eis-me aqui, foi fácil? Não. É fácil até hoje? Não é fácil, não é fácil. Mas aqueles que creem, eles têm esperança no Senhor. E eu tenho essa esperança no Senhor. E eu creio que você também tem essa esperança no Senhor. E quando a gente começa a caminhar com o Senhor, tudo vai ser diferente. A princípio, tudo é muito forte. A perseguição é muito forte. Amém? Quando eu falo do alcoolismo, meu Deus, eu era uma pessoa que eu não conseguia dormir se não tomasse uma caixinha de cerveja por dia. À noite, sabe? Não era aquela pessoa que ficava bêbada caindo, não. Era em casa. Era em casa. Sabe, aquilo que meu pai viveu, aquilo que a minha família estava vivendo, aquilo foi transferido automaticamente para a minha genética, para o meu DNA. E os demônios que estavam por ali cercando toda a família dos meus avós, eles vieram também para cima de mim. E como se libertar disso? Chegou um dia que eu falei, Senhor, eu não orava, né? Eu olhei para a minha situação e falei, Senhor, como é que eu vou olhar um dia, pegar na mão dos meus netos, da minha descendência, nessa situação? E eu lembro que um dia a minha filha falou assim, mãe, para de beber, para de beber, para de beber. Eu falei assim, que? Vou parar nada. Eu vou pegar na mão da minha netinha, vou passear com ela, vou pegar com ela, seguro numa mão e com a outra vou pegar numa latinha de cerveja. Sabe? E um dia o Senhor me fez ter essa visão. Ele me fez ver lá para frente e eu senti vergonha de mim mesma. E aí as coisas começaram a mudar e eu falei, Senhor, eu acho que eu preciso sim de libertação. E eu falei, eu vou para uma igreja e eu queria uma igreja católica. Eu vou para uma igreja que eu sei que quando eu chegar nessa igreja tudo vai mudar, eu vou ser bem recebida e eu vou começar a caminhar com o Senhor. E não foi bem assim. Eu fui nessa igreja e quando cheguei lá ninguém me viu e eu só chorava, chorava, chorava. Até que um dia eu fui à igreja do pastor Francisco, que foi onde eu nasci, aqui em São Paulo, né? Aí aceitei Jesus, mas aí voltei para minha terra, fui para Brasília, batizei em Brasília e aí foi onde tudo começou. Mas eu vou dizer para vocês que não foram fáceis, não foi fácil, não foram dias fáceis. A aceitação no meio da família é difícil, sabe? Quando você começa no novo, é muito difícil. Mas o Senhor, quando ele chamou Abraão, ele fez uma promessa para Abraão. Ele falou para Abraão sair do meio da parentela dele. Sabe? Então, nesses lugares aonde o Senhor vai nos levando, nós precisamos observar, nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo. Por que eu estou ali? E algumas vezes a gente precisa renunciar, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, sabe? Para estar caminhando ali junto com o Senhor e Ele derramando sobre nós a vontade dEle, as virtudes dEle. Porque quando nós buscamos entender a verdade dEle sobre nós, é muito mais sobre Ele do que sobre nós. A gente começa a descartar o eu, a gente começa a descartar o ego, mas não foram dias fáceis. E eu vou falar para você, na minha caminhada, eu comecei ali, fui buscando a presença do Senhor com muita fome, com muita sede, sabe? E fui para o campo missionário, fui fazer a obra missionária, ungida missionária, e eu precisava de tratamento. Eu precisava conhecer aquele que me chamou, mas o amor que ele depositou em mim, o amor que ele depositou em mim foi tão grande que eu queria contagiar as pessoas ao meu redor. E eu creio que aqui tem pessoas assim. Tem pessoas que vivem o primeiro amor todos os dias, sabe? Desde o início. E quer contagiar, quer trazer as pessoas para perto. Mas não foi dia fácil. Foi acusação. As pessoas que antes andavam juntos já não queriam andar mais. Ah, é missionária, agora tá certinha. Ah, sério? Tá, mudou de vida.
E olha, não foi de um minuto para o outro, até você se tornar missionária, até eu me tornar missionária foi difícil. E quantas de nós precisamos tirar os carrapichos, precisamos tirar as dores, precisamos tirar o choro, precisamos de mudar. A velha pessoa, ela precisou morrer, mas às vezes ainda não morreu. Eu estou falando por mim. Por muitos processos que eu passei, deveria ter passado antes, não tinha quem ensinasse, não tinha quem ajudasse, a não ser o próprio Espírito Santo. Tenho certeza que vocês foram também ensináveis e ensinada pelo Espírito Santo. Tenho certeza que ele capacitou cada uma de vocês. E a jornada foi se tornando cada vez mais difícil. Foi se tornando mais difícil porque as minhas dores, os meus choros, as minhas perguntas não tinham respostas. Mas o que eu fazia? E eu creio que vocês também já fizeram isso. Passaram por cima, não é verdade? Passaram por cima de dor, de choro, de luto, né? De lugares que você precisava ser liberta e você não. Como a gente sempre escuta, no caminho você vai fazendo a obra e no caminho você vai sendo sarada. Faça a tua parte que o Senhor vai fazer a dele. E eu acreditava, acredito até hoje. Acredito até hoje. Tem lugar que a gente precisa parar, respirar e sentir que o Pai está cuidando. Sentir que o Pai está tocando. Porque tem libertação, tem áreas da nossa vida que são de libertações que a gente precisou, a gente precisa ainda até hoje abrir mão, sabe, da vergonha de falar, eu preciso ser liberta. A dor de falar assim, a vergonha de dizer, eu preciso ser sarada. Sabe, isso não aconteceu comigo. Fui liberta, o Senhor foi tratando, o Senhor foi trabalhando. Mas com o passar do tempo, aquelas feridas vinham novamente. Creio que tem lugares de pessoas que estão fazendo a obra, mas foram abusadas, sabe, espiritualmente. Passaram por processos que ainda não foram curados. Passaram por processos que ainda não foram sarados. E eu vou falar, quando o Senhor começou a trazer essa palavra para mim, a palavra que ele prometeu para Abraão, ele também prometeu para você. Sabe? E ele prometeu também vida em abundância. Ele prometeu não só salvação, ele prometeu também a libertação. E ele também falou que seria liberto dentro da tua casa, dentro da tua descendência. Mas precisaria começar por mim, precisaria começar por você. E às vezes a gente olha para a situação e fala, quando, Senhor? Se não começou a Arabassuri andar, se não começou ainda, papai, e os meus olhos não estão vendo, os meus olhos não estão vendo, como eu vou acreditar que eu estou fazendo o certo? E chegou um tempo que eu quis desistir. Chegou um tempo que eu saí da presença do Senhor, não saí da igreja. Amém? Todos estão entendendo? Dá um joinha aí, fale alguma coisa para vocês verem. Então, eu saí da presença e não saí da igreja. Eu tinha o fogo do Espírito Santo comigo, a vontade, mas eu fui cada vez mais diminuindo. Cada vez mais diminuindo. Shalom, shalom, minha querida. Cada vez mais diminuindo aquela brasa, aquele fogo. E eu estava em lugares onde eu precisava de ajuda. Eu estava em lugares que eu precisava de ser curada, de ser transformada, mas me colocaram para liderar e eu louvo o Senhor por isso. Porque o Senhor me ensinou muito. Me colocaram para liderar um grupo de mulheres, como sempre a gente está à frente de obra, né, com mulheres. E ali eu fui entender que eu precisava mais um tempo de cura. Terminou aquele processo ali, e aí eu falei, Senhor, aí foi o tempo da separação, né, o tempo do divórcio. Foi muito forte. Então foi um tempo de separação. E eu falei, Senhor, acabou agora sim. Acabou o ministério, agora sim, acabou, eu vou ficar aqui sentadinha no banco, eu vou ficar aqui quietinha, eu vou ficar porque não vou envergonhar, porque uma mulher divorciada, para muitas pessoas à frente da obra, para muitos ministérios, é vergonhoso. Eu precisei ser sarada de tudo isso. Teve um dia que eu fui
que eu fui cear e o pastor ele me chamou lá embaixo, no primeiro dia, logo após o divórcio, eu fui cear e ele me chamou lá embaixo para me tirar da mesa da ceia, sabe? Então, é forte. E isso para quem já estava precisando de uma cura, isso para quem estava precisando de um tratamento, de respostas, foi muito forte. E eu fui entender que quer dizer então que eu só tenho valor porque eu tenho um homem do meu lado, eu só tenho valor porque, independente do que ele seja, independente de quem ele é, somente isso. E o homem, eu não estou falando mal dos homens, mas ele sentava ali na frente do púlpito, ficava ali, ou seja, nada. Mas quem fazia, quem estava se movimentando, quem estava à frente de obra, era eu. Não estou falando por mim, mas eu precisei entender porque a culpa daquele divórcio, a culpa daquela situação veio toda para mim. Curada lá. Aquela pessoa que não foi curada lá atrás, ela precisou de uma restauração ainda. Fiz nesse processo, eu falei, Senhor, agora sim eu vou ficar no meu banco, mas foi o tempo aonde eu falei, eu quero somente receber da tua palavra. E eu fui me desviando aos poucos, sabe? Eu fui me desviando, não da presença do Senhor, eu não queria ficar no mundo, mas naquele período eu falei assim, é assim? Então quer dizer que existe essa rejeição, então só eu e Deus. E quando o Senhor, ele chama, é muito triste, é uma realidade, mas é muito triste. Quando o Senhor, ele chama alguém, ele vai tratar das feridas, mas ele coloca sempre ali pessoas para nos ajudar a sair desse lugar de cativeiro. São cativeiros que o Senhor nos coloca. E aí, com o passar dos dias, eu falei, Senhor, eu não vou mais fazer. E eu já fazia obra missionária, eu já saía, eu já viajava. E isso fez um boom na minha vida. Eu falei, daqui para frente vai ser de um jeito. Vou para o culto quando eu tiver que ir para o culto. Ou seja, abandonei a obra, abandonei o cajado, abandonei aquilo que o Senhor tinha prometido. Eu não olhei para aquelas promessas, mas porque eu falei, tá, tudo bem, eu vou estar aqui na presença do Senhor, mas eu não vou mais colocar a mão no arado, eu não queria mais. E assim eu estava. E achando que eu estava sendo o quê? Aceita, entre aspas, por Jesus dessa forma. E não é bem assim. Quando o Senhor, ele começou a falar, ele começou a tratar comigo, sabe? E a vida que a gente acha que é muito fácil. Não, eu vou lá para o mundo que às vezes é mais fácil ficar lá no mundo. Não é. Nem lá fora. Eu te digo com toda a certeza que aquele que Jesus chama, nem o diabo, ele não aceita lá no meio dele. Sabe por quê? Independente da tua situação... É verdade, independente da tua situação, você é luz, você é escolhido. Por mais que a centelha, por mais que a luz esteja com aquela chaminha bem curtinha, ele fala assim, ele manda os enviados dele dizer o que ela está fazendo aqui. Sabe o que ela... É verdade. Sim, o que ela... Isso aqui não é ambiente para ela. Pessoas bêbadas, sabe? Fala assim, sai deste lugar. E eu precisava olhar para dentro de mim e me reconhecer. Eu não sabia mais. Se eu estava lá dentro, não era aceita porque o divórcio me impedia de fazer o que eu gostava de fazer. Se eu estava lá fora, se eu estava lá querendo ir para o mundo, né, colocando o pé no mundo, também não era aceita porque Satanás, ele não ia permitir. Amém? E chegou um tempo que as coisas foram caminhando e eu falei, então tá bom. Vou ficar do meu jeitinho aqui, na minha paz, no meu trabalho, vou começar a trabalhar. E aí começou a ficar mais difícil as coisas no trabalho. E eu tinha um salão de beleza, onde sempre foi uma bênção, sempre gostei muito do meu trabalho. Mas quando eu comecei a entender que não era sobre a igreja, não é sobre a religião, não é sobre o homem, é sobre a promessa daquele é sobre a promessa daquele que te formou. É sobre a promessa daquele que me formou. Porque ele não iria te chamar e te largar no mundo. Ele não iria me chamar e deixar para depois. Não. Eu tinha um salão e nesse salão a gente
trabalhava, a gente orava, a gente começou... A igreja se levantou ali no salão, nós levantamos em nome de Jesus uma igreja, um ministério. Mas o Senhor ainda estava me forjando também, o Senhor estava me capacitando, sabe? E a gente sabe que não é fácil você começar um negócio, né? Então eu comecei um negócio e comecei a trazer pessoas, tinha funcionários ali comigo, e aí eu entrei em dívidas, entrei em agiota, né? Entrei nas mãos dos agiotas e acostumei nas mãos, sendo escrava de agiota. Para mim era normal aquilo ali, já eram meus amigos, mas não era o que Deus tinha para mim, sabe? Ali dentro ali dentro do salão, algumas vidas foram restauradas. E foi um lugar onde o Senhor me lapidou. Foi um lugar onde o Senhor lapidou também pessoas que começaram a caminhar junto, a caminhar e crescer junto com o Senhor. O salão foi um lugar onde o Senhor levantou pessoas para aceitar, está hoje pastoreando, estão hoje caminhando. O lugar onde o Senhor te colocou, independente do lugar onde você esteja, foi o Senhor que te colocou. Verdade. Independente. Quando a luz chega, a treva bate em retirada, seja onde for o seu trabalho. E quando o Senhor começou a forjar o meu caráter, forjar a minha vida para ter o caráter de Cristo, andar como uma cristã. E ele falou que iria levantar. E eu sei que ali no salão tinha promessa. E o Senhor tinha prometido que iria entregar o salão, iria entregar o ministério nas minhas mãos. Só que tinha coisas que eu precisava renunciar. Tinha coisas que eu não entendia. Até que chegou um tempo, mais na frente um pouquinho, o Senhor começou a falar sobre o ministério, sobre o chamado. Ele começou a me trazer de volta para sentar na mesa. Aleluia. A cura, a restauração estava disponível. Assim como está também para a tua vida. Só que o chamado que o Senhor tinha para mim, que eu trabalhava, na época eu já trabalhava com cura e libertação, iria para um lugar mais profundo, iria transicionar, sair de um lugar para o outro. E aí é onde Satanás ele veio para cima com tudo mesmo. Só que eu comecei a olhar de forma diferente. Eu já não tinha mais aquele medo de estar ali no meio dos irmãos, no meio das pessoas. Eu comecei a olhar para Cristo, quem eu sou em Cristo. Aleluia. Sabe aquela ousadia, a ousadia, quando você tem a ousadia do Espírito Santo sobre você, você não tem medo. Então podia vir um furacão, podia vir um terremoto. Eu comecei a olhar para a situação como Paulo começou a olhar, que ele falava assim, nem a peste, nem a fome, nem a nudez, sabe? Nada iria me separar do amor de Cristo. Glória a Deus. O Senhor começou a forjar o caráter. Porque nós precisamos manifestar os frutos. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, que a gente precisa ser trabalhada em tudo isso. E foi o lugar que eu mais fui trabalhada em mansidão. E eu sou colérica, viu? Eu sou daquelas assim, agitada. Então, todo dia eu tenho que matar essa carne. Então, o Senhor começou a trabalhar em mim, mansidão, longanimidade, domínio próprio, a paz, sabe? E trazendo esses frutos dentro de mim. Não foi fácil. Não foi fácil porque você começa a olhar quem está do teu redor. Você começa a se ver assim no meio das serpentes e até que conviver. Eu tive que conviver com serpentes. Eu tive que conviver com apontamento. Eu tive que conviver com quem não entendia a minha história, não entendia o meu chamado. Não entendia porque um dia eu estava bem e outro dia eu estava mal. Não entendiam as tristezas. Não entendia as angústias. Mas eu tinha que fazer de conta que estava tudo bem. E eu ia. Até que um dia que eu falei, Senhor, eu não sei até que ponto que eu vou dar conta. E um dia, o Senhor enviou uma profeta lá no salão e falou, o Senhor me chamou no estreito. Tu pega o cajado. Tu pega o cajado. Tu pega o cajado novamente. Falou 3 vezes. Ou tu pega o cajado de volta ou vou eu te colher. E o Senhor começou a preparar. O Senhor começou a preparar
todo lugar, o Senhor começou a preparar toda a minha vida. E foi um tempo que eu mais trabalhei para o Senhor. Foi um tempo ali, durante isso, foi mais ou menos no meio do ano, julho, agosto. E quando eu comecei, e as pessoas sempre vinham para mim, eu sabia que tinha um ministério para começar, para fluir. E quando as pessoas chegavam para mim e falavam, você não tem noção do ministério que o Senhor te chamou. Eu sabia do chamado. E quantas mulheres, apóstola, quantas mulheres sabem do seu chamado, conhecem o projeto que o Senhor entregou e Meu desistem. Deus. É. Quantas mulheres morrem no meio do caminho? Nem tenta. Quantas mulheres já estão fazendo e estão morrendo? Quantas pastoras, profetas, evangelistas, quantas delas estão morrendo dentro da casa do Senhor? Por causa de apontamento, por causa de julgamento. E quando o Senhor começou, quando o Senhor começou a tratar comigo, e ele falou, pega no cajado, ou vou eu te colher, eu entendia porque existia sim um propósito, e era desde o ventre, eu já sabia. Quantos livramentos o Senhor me deu, livramentos de morte. E eu olhava... Aleluia. E eu olhava para o homem, eu olhava para aquele que me feriu, eu olhava para o lugar, eu olhava para as pessoas, e eu comecei a me recolher cada vez mais, e eu precisava de cura e eu não entendia, eu precisava de sair daquele lugar que eu fui confrontada espiritualmente, mas eu não entendia, e o processo de libertação e autolibertação que eu precisava passar desde o início, quando aceitei Jesus, eu não passei. Eu passei pela autolibertação, mas não era um lugar, não eram igrejas onde a gente era acompanhada como a gente tem hoje. Tantas pessoas que ajudam, que ensinam, que trazem estudos, que trazem, sabe, que tem mentorias. Antes não tinha nada disso. Eu estou lembrando aqui de uma vez que eu marquei de ir no monte, né, no começo, logo depois da unção, antes da unção, marquei de ir no monte, eu senti desejo de beber. Eu já tinha quase 4 anos que não bebia. E eu falei assim, por que isso? E eu andava no meio dos meus irmãos, na minha família, por que esse desejo de beber? Se eu tô com essa vontade de beber novamente, de tomar, a bebida não era cachaça, era cerveja, mas é bebida e é forte. Uhum. E aí eu peguei e tomei um pouquinho. Depois fui e tomei de novo. A vergonha me constrangiu. Porque eu tinha combinado de ir para o monte e no outro dia a minha cara de pau foi muito grande. Eu falo da minha cara de pau para mim mesma, da minha vergonha. Me constrangeu de falar, você bebeu ontem e agora você quer ir no monte? O que você vai entregar naquele monte? O que você tem para entregar naquele monte? Qual é a adoração que você tem para entregar naquele monte? E Satanás, quando ele vê que você está prestes a cair, ele quer lançar na tua face, ele te lança ali de frente com aquilo que pode te derrubar e depois ele vem para humilhar. A estratégia é a mesma. Sabe, eu me vergonhei. Só que a partir daquele dia eu falei, mas nunca mais, nem de brincadeira eu toco em bebida nenhuma. Sabe? E quando a gente começa a perceber que ali precisava de alguém para segurar na mão, para fazer renúncia, para você sair dali curada, restaurada e não mais pisar naquele lugar, aí eu falei, eu acho que o Senhor que me ajudou vai me ajudar a trabalhar com outras mulheres. Passaram-se alguns anos, né? E muitas lutas e levantou aí. O Senhor levantou o pastoreado e chegou o tempo, assim como ele fez com Abraão, ele prometeu, ele fez uma promessa, né? E ele falou para largar a parentela dele. E aquilo que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos, que era a questão, que era o meu trabalho, que era o meu recurso financeiro, eu comecei a ver que tinha muito embate, que já estava chegando o tempo de deixar também. Mas eu não entendia isso. Eu sabia, mas eu lutava contra aquilo. Eu sabia
que ia chegar o tempo que não dava para conciliar mais as duas coisas. E quando o Senhor falou que as mulheres estavam carentes, sentavam pessoas ali no salão para serem, para trazer para o Senhor, trazer uma palavra, para trazer uma cura, para trazer uma libertação. E aí ele começou a falar, é assim que eu quero você. Só que demorou um período para eu entender. Sabe por quê, apóstolo? Às vezes, quando alguém fala para você que você sozinha não pode fazer a obra, e você aceita, você demora para sair deste lugar, você se sente incapaz. E eu me sentia incapaz. Eu me sentia incapaz. Eu falei, como, Senhor? Como? E aí o Senhor foi trabalhando, ele realizou um sonho no salão, né, de reformar o salão inteiro, de cuidar do salão, de deixar, aí também chegou o tempo de deixar. E aí teve um lugar que é este, para mim, é este o maior testemunho que o Senhor colocou, que me ensinou, me aprovou para sair dali, daquele lugar, foi o lugar de morte. Que quando o Senhor falou do salão, começou a falar do trabalho, eu falei, Senhor, o salão é a minha fonte de renda. Se eu deixar o salão, como eu vou viver? Como eu e meu filho vai viver? O salão ficou o salão dos meus sonhos. Sabe? Aquilo que os meus olhos viram, sabe, no espiritual, se manifestou. Todo reformado, todo lindo, o salão num lugar bem conhecido. Nós já tínhamos quase 10 anos no mesmo lugar, já era um salão reconhecido na cidade, já era um ponto de referência. Mas o Senhor começou a trabalhar a soltura. E eu comecei a questionar como eu iria me manter. Como eu vou me manter depois disso? Logo depois das festas de fim de ano, igual a gente está aqui agora, trabalhei imensamente. E aí chegou o mês de janeiro. Foi o mês que o Senhor me parou. E aí é onde o Senhor começa a trabalhar dentro de mim aquilo que por muito tempo eu não permiti ser trabalhada. Quando o Senhor chama e capacita, ele também te coloca no lugar de decisão. Eu cheguei neste lugar de decisão ali. Sabe, quando você começa a sair, antes eu saía, orava com as pessoas, saía para derrubar altares, para comprar guerra de pessoas, sabe, buscando aquilo que eu sabia que o Senhor estava fazendo. Quem estava precisando daquele socorro há um tempo atrás era eu. Quem precisava de ter uma família edificada antes era eu. Mas quando o Senhor começou a me levantar para ir para esses lugares, para fazer para essas pessoas, eu me posicionei e falei, Senhor, eis-me aqui. Quando falou assim, ou tu pega o cajado de volta, ou vou eu te colher, eu falei, Senhor, eis-me aqui. E eu comecei a tomar essa posição. Mas quando o Senhor falou assim, e agora? Porque ele falou também do tempo de decisão. Sabe o tempo de renúncia? O tempo que você tem que olhar para suas feridas e falar assim, olha, até aqui eu consegui. Mas aqui pra frente quem fez foi o Senhor. Porque uma ferida, quando ela cicatriza, o Senhor coloca o bálsamo para que você seja regenerada. Que é isso, papai? Para trabalhar com outras pessoas. Ele confia. Naquele lugar onde um dia eu precisei de uma mão estendida. E eu estive sozinha. Foi o lugar onde o Senhor falou, vou eu te levantar para essas pessoas. E quando o Senhor falou, dá-me o teu Isaac, eu falei, Senhor, cuida de mim, cuida de mim. E eu fiquei tentando processar tudo aquilo. Será que não é da minha carne? Será que eu vou para um outro lugar e eu vou viver de quê? Senhor, é a minha renda, é o meu trabalho. E eu comecei a olhar com desapego aquilo tudo que eu tinha. Mas eu precisava ter a certeza, porque eu ia sair da minha terra, eu ia sair do meio da minha parentela para um lugar onde o Senhor determinou. E aí eu fui parada. Fiquei na cama, fiquei no leito. Meu Deus! Por volta de 21 dias. Porque muitas coisas, quando o Senhor fala para você que tem chamado, quando você já passa por alguns processos, quando você já passa por um lugar e é aprovada, o Senhor sempre vai te
te levar em lugares no rio de Deus, aonde você precisa alcançar o lugar de profundidade. Aleluia. E a profundidade você tem no secreto. Você não tem profundidade em outro lugar. Para só Não que é eu não culto que vai te entendia. dar. Eu não entendia. Eu achava que o lugar da profundidade eu poderia estar no meio de outras pessoas. Mas eu não estou fazendo nada errado. Eu vou estar aqui, eu estou com o meu Senhor. Não, é secreto. É secreto. E Deus pra eu mim. parei. Fiquei na cama e eu senti a morte, não tinha Covid, não tinha doença nos ossos, eu não tinha dor, eu não tinha nada, mas eu fiquei paralisada. O frio da morte me alcançou. Meu Deus. Não era depressão, não era ansiedade. O Meu frio Deus. da morte. O frio da morte, o frio que você sente nos ossos, você não sente por fora. E quando o Senhor me parou, ninguém conseguiu me achar. Eu estava dentro de casa por 20 dias. Não teve um irmão em Cristo, não teve uma pastora, não teve ninguém para levantar para vir trazer um copo de água. Porque aqueles dias o Senhor estava todos os dias. Jesus. Eu perguntava, eu falava com o Senhor e ele falava, levanta, levanta, e eu não conseguia. Todos os dias ele falava, tenho eu um projeto, estou eu te levantando, estou eu te restaurando. Quando eu falava, eu não estou vendo, o Senhor fala comigo. E ele falou, não mais envergonhada, não mais confundida. E quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor a falar diretamente para o meu coração, eu falava, Senhor, trata comigo. Fala, Senhor. E neste lugar, quando foi no 19º dia, o Senhor começou a me levantar, me animar novamente, porque eu entendi que o Senhor estava pedindo Isaac. Eu entendi que eu teria sim que entregar o Isaac. E que eu teria sim que confiar naquilo Olha que o ele cordeiro, meu sair Deus! no meio da Até na live o cordeiro está aqui. Isaac, entregar ali no altar, ir para um outro lugar onde somente confiar nele. Obrigado, eu tinha que Jesus. confiar que ele era o meu sustento, Tu que é ele era o lindão. meu protetor, que ele é aquele que abre caminho aonde não tem, que era a vassoura. Sobre E eu isso. não sabia nem a terra que eu ia. Meu Deus. De um salão, de uma casa, eu saí de um estado com 4 malas. Mais nada. Porque o Senhor falou, não leva nada nas costas. Nada. Quando o Senhor começou a tratar das questões financeiras comigo, eu falei, meu Deus. E todo mundo disse, é loucura, você vai deixar o salão, você vai vender o salão. Isso é loucura, você vai viver de quê? Você vai fazer o quê? Meu Deus. Mas tinha uma promessa. Aleluia. Tinha uma promessa. Uma palavra. E quando foi no 19º dia, no 20º dia, que eu não comia, eu não bebia, não tinha meu filho que levava um copo de água para mim, o Senhor falou, desta água vai surgir esta que é a água da fonte que tu tá bebendo. E daquele dia eu levantei com a pouca força, mas o Senhor me levantou. E ele levou um dia, nesse dia seguinte, uma pastora para ir lá em casa orar por mim. Na hora que nós estávamos orando, ela só intercedia, porque ela falou que não sentiu liberdade para tocar. E eu orei, levantei daquele lugar com a força que a Adonai me deu. E eu comecei a orar e rejeitar. Senhor, eu rejeito. E fui falando, rejeito o espírito de morte. Tu não tem autoridade sobre a minha vida. Quando o Senhor começou a falar, a mostrar, e o Espírito Santo trabalhando, eu senti a morte saindo dos meus ossos. E ela com visão aberta, ela conseguiu enxergar com os olhos aquilo que eu estava sentindo. Quando saiu aquele espírito de morte que o Senhor me restaurou, eu fui arrebatada. Eu fui arrebatada por volta de 4, 5 horas. E foi muito forte o que o Senhor mostrou nesse arrebatamento. Quando eu voltei nesse lugar de arrebatamento, as pessoas olharam para mim, leva ela para o médico, leva ela porque ela está morrendo, leva ela. Não tinha sangue nos meus lábios. Mas não era porque eu estava morrendo. Porque ali o Senhor me fez ver os filhos espirituais. O Senhor fez ver a obra, o lugar onde Ele iria me levar.
levantar. E foi daí onde nasceu o Ministério de Mulheres, Odre Novo, onde nós temos uma conferência, Mulheres Curadas para Curar. E ele falou, em cada lugar nesse país vai ter uma estaca. Em cada lugar nesse país. E ele levantou essas mulheres e começou ali, no meu leito, dali naquela casa. Nós começamos a trabalhar com mulheres. Primeiro encontro, segundo encontro, e uma conferência linda de cura e libertação. Foi tantas dores de parto que eu sentia o sangue, o cheiro do sangue. Eu olhava para as minhas pernas e sentia como se eu tivesse acabado de sair do hospital. Sabe quando você tem um parto normal e sente o cheiro, você olha para as pernas e fala, realmente todas as forças se esgotaram. Ali começou o ministério. E é isso que eu quero dizer para você, mulher. É na incapacidade humana. Que é No isso? lugar da dor, no lugar da tua ferida, é que o Senhor levanta o teu ministério. Meu No Deus. lugar do teu choro é que o Senhor te levantou. Sabe por quê? Aleluia. É aí onde Ele capacitou a tua força. Ele capacitou Glória a a tua Deus. emoção para passar pelos processos. E você só é aprovada assim como Abraão. Só é aprovada quando Ele te chama, você caminha. E é Ele que vai te dar o chão. Ele te chama e Ele te fala assim, deixa para trás, Ló. Você chama, Ló, escolhe a tua terra que eu vou para o meu lado. Que é isso? E aí Ele te dá mais um degrau, mais uma escada. E Ele Aleluia. fala, tu lembra da promessa? A promessa é em Isaac. Eu vou te dar Isaac, eu vou te dar a terra prometida. Meu Não é Deus! Ismael, Rebaxoremanaia. Ismael foi um degrau, foi um tempo de espera. Olha aí, Aonde meu não Deus. entendeu o chamado. Mas a Olha o promessa sacrifício. estava em Isaac. Olha o cordeiro. Uzorabaxaia, Rebaçória. E quando ele pediu, dá-me o teu Isaac, e tu entrega o teu Isaac, é aí aonde ele derrama uma bênção sobre o teu chamado. Aleluia. É onde ele abre as comportas dos lugares, é onde ele abre as fronteiras, é Pega a onde resposta, ele abre Adriana. pessoas para abençoar o teu ministério. Rebaxarabaçória, Jesus. Rovecheia, Rabassai. E os Coisa apontamentos, linda. minha irmã, continuaram. Meu Continuaram. Mas quando o Senhor fala, vou eu capacitar e vou colocar do teu lado, aquele que vai te acompanhar, ele coloca Que e anda isso? de igual para igual. E para honra e glória do Senhor. Há mais de 2 anos que saí dali daquele lugar. Hoje, o ministério pequenininho, que é o ministério físico, o online está maior. Mas o ministério físico, Tiroche, vinho novo para odres novos. O vinho novo foi aberto. Aleluia. Vinho novo. E para testemunhar aquilo que o Senhor fez, sabe? Glória a Ele não te deixa enganado. E o processo de cura e de libertação é importante. Mas se você chegou até aqui e passou pelos processos com o Senhor, eu falo para você, tem lugar na mesa, lugar de honra. Lugar de honra. Lugar de honra para que você se assente junto. Para que você coma junto. Para que você receba a coroa. Rebaxarabassória. Nesse tempo o Senhor entrega a coroa. Ele entrega Rovandorabassoria. Ele entrega espadas. Ele entrega as capas. Ele entrega os mantos. Sabe por quê? Quando ele te capacitou, ele vai te entregar toda a roupagem. O lugar da adoração, o altar da adoração, ele também foi restaurado no meu interior. Porque eu comecei a ver que eu precisava sim adorar o meu pai como um pai. E ele entregou as vestes de adoração. Ele entrega as espadas, porque uma mulher que ela sai do nada, ela recebe uma unção de leoa. Ela é ativada, Rebassória, com a espada. Glória. E aonde ela vai, este chamado lugar é o lugar de rompimento. É o lugar onde não tem nada e vai passar a existir. A partir do momento que tu colocar os teus pés, porque foi para isso que tu foi chamada. Quando ele fala assim, coloca a planta dos pés, governa e domina, este é o lugar onde o Senhor quer te colocar. Porque quando nós vemos o lugar fluindo, ainda não é este lugar. Porque quem ele chamou para romper,
aqui não tem nada. A certeza era tão grande que ele falou, Ló, escolhe a terra. Meu Deus. Porque ele tinha certeza que, independente da escolha de Ló, ele estaria cumprindo ali o chamado do Senhor de deixar para trás toda a parentela. E aquele que veio junto também precisou sair da bagagem. Aleluias, aleluias, aleluias. E com a mesma força que o Senhor me deu, e ele foi trabalhando no ministério, ele foi trabalhando no apostolado, no pastoreado, ele foi trabalhando o apostolado, porque desde o tempo de missionária, ele levantava para abrir estacas. Lugar onde não existia, passava a existir. Lugares, igreja, célula. Lugar pequenininho que começava por 1, por 2, e começou a multidão chegar e aí ia ficando. Aleluia. Esse é o chamado. Quando você vê o chamado do Senhor na tua vida, você começa a contemplar que é pela fé. Lugar onde você não viu, os teus olhos não viu. Mas é isso que ele tem guardado para você, assim diz a palavra. É aquilo que os teus olhos não viu, é prova da fé. Conforme Abraão dava o passo, Deus dava o chão. Ele pisava e Deus dava o chão. E assim é. Rebaixaia. É a prova da nossa fé. E assim... Meu Deus! Enquanto assim, tu coloca o pé, Deus coloca o chão. Que isso? É forte. É forte. É por fé. É por fé. Não é pelo que eu vejo. Não é pelo que eu vejo. E assim, quando Abraão foi construindo, foi passando pelas provas. E aí, hoje, ele é tido como pai de multidões. Assim foi levantado por uma mulher que o Senhor decidiu confiar. Numa mulher que saiu do lugar do monturo, de alcoolismo, de impossibilidade humana. Tirou do monturo e foi capacitando até hoje. Eu ainda me vejo nos pés do Senhor, precisando da capacitação dele. Porque ele traz um ministério apostólico e não é fácil. Não é fácil. Você é cobrada. Sabe, tem o tempo que o Senhor fala, vai para o secreto de novo. E por esses dias o Senhor falou, vai para o secreto de novo. E quando chegou o tempo da honra, que eu falo, que foi necessário esta honra aqui também se cumprir. Também foi necessário, Rabaxarabassoria, esta honra. Sabe por quê? Porque não é um só, são dois que caminham juntos. Para que a obra do Senhor seja completa. Amém? E essa unção que o Senhor deu, ele deu ali no leito de quase morte. Eu falo que eu estava numa EQM espiritual. Amém? E o Senhor livrou, o Senhor capacitou, o Senhor derramou, e o Senhor ungiu, o Senhor trouxe os dons, o Senhor trouxe pessoas, e a cada tempo o Senhor traz pessoas para caminhar junto. Quando a gente está um pouquinho mais desanimado, ele fala, eu vou enviar lá na minha filha, para que ela seja agora uma com você, que você ore, que você interceda. E nós somos assim. Aleluias, glória a Deus. E você que tem promessa, conhece as promessas do Senhor, sabe o que Ele tem para você. A coisa mais importante é você saber quem você é em Deus, não o que as pessoas falam. Porque, como eu disse, eu fui tirada da mesa da ceia, eu fui tirada dali porque acharam que a minha condição tinha que me tirar da mesa. Eu nunca vi Jesus tirar Judas da mesa. Não. Mesmo sabendo quem ia trair. Ele não tira ninguém da mesa. Ele não tira ninguém da mesa. Quem somos nós para tirar os filhos da mesa? É verdade, apóstolo. Meu Quem Deus, somos nós? isso? Quem é o homem? Quem é o homem para tirar um homem da mesa da Arabaxúria? Tivassore Condaste, da comunhão. Ele está aqui, hein? E quando ele fala que nós somos, que do teu ventre, do meu ventre, fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo.
essa água viva que cura, o Espírito Santo que anda é a água viva que cura, o Espírito Santo é a água viva que restaura, e o se tu flui das águas do Espírito Santo, lavando, regenerando, e peça a Ele que limpe toda ferida, que limpe toda dor, todo choro, que logo depois que você for regenerada pelas águas do rio de Deus, Glória a Jesus. eu creio que o fogo que é aquele que vem purificando, é aquele que vem trazendo ali, tirando ali toda a impureza no teu espírito. Ele vai, em nome de Jesus, tocar e vai também trazer a capacitação. Ele vai revelar a ti o chamado, o lugar da glória, o lugar de chamado. E eu quero abençoar a tua vida nesta tarde. Que os teus olhos se abram, Aleluia, os teus olhos se abram para aquilo que o Senhor te chamou, no lugar da promessa. Que os teus olhos se abram nessa tarde. Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo, ele traga em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a restauração, a vontade. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Que toda prisão de alma, que todo Meu Deus, todo vício, sai agora, que todo desejo carnal, que todo desejo que todo vício sai agora, que nenhuma enfermidade, em nome de Jesus, toque o teu corpo, que a unção de cura, a cura da alma e a enfermidade no corpo, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que a luz do Espírito Santo, que a luz de Cristo esteja sobre você, a luz de Cristo esteja sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, seja restaurada, seja curada, em nome de Jesus, porque Jesus, ele já fez tudo por você. Creia na renovação, creia na restauração. E quando o Pai falou que há sim restauração dentro da tua casa, por mais que os teus olhos não vejam, em nome de Jesus, toma posse. Toma posse. Por mais que você não veja o teu marido convertido, os teus filhos convertidos, toma posse. E não permita que o inimigo tire esta promessa das tuas mãos. Por maior que seja o tempo de espera, o Senhor está trabalhando, o Senhor está capacitando. Em nome de Jesus, assim seja nesse dia, para honra e glória, e louvando o teu santo nome. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Gente, o que foi isso? Aleluias. Glória a Deus. Que foi isso, gente? Que live foi essa, papai? Quem entrou agora, ela vai ficar salva aí. Assiste depois. Ela vai subir lá para o YouTube, assiste depois. O que Deus liberou nessa live aqui, gente, código, resposta, chave, cura, posicionamento. Falou do Isaac e do Cordeiro. Meu Deus, tem gente que tá nessa live tá entendendo o que o pai tá falando, hein? Tem nada combinado aqui não, hein? Tem umas 3 ou 4 aí que sabe o que o pai tá falando, hein? Teve uma que saiu ainda há pouco do atendimento comigo e Deus está confirmando aqui, hein? Não sou eu que estou falando não, hein? Ele está falando. Códigos. Ele só quer que você coloque o pé. O chão, ele coloca. O chão, ele faz. O chão é com ele. Tu só coloca o pé. O pé fala de segurança.
O pé fala de confiança. O pé fala de submissão ao Rei dos Reis. Jesus tá lindo demais. Até na live o Senhor confirma. É live de testemunho, mas ele libera e fala como ele quer, porque a live é dele, não é minha. Os instrumentos serão usados conforme ele quer. Não é como o homem quer, é como ele quer. E você que foi tirada da mesa do Pai, minha irmã, volta. Porque ele nunca te tirou da mesa, da xereque. Quem te tira é o homem, querendo botar regra, querendo colocar leis humanas, mas ele nunca te tirou da mesa. Então volta. Volta para a mesa que é o teu lugar. Volta para a mesa porque ele nunca te tirou. O teu lugar está lá, vazio, na posição de filha. Volta. Volta para a mesa. É o teu lugar. Ai daqueles que têm tirado os filhos da mesa. Da xerebarra. Tem muitos que estão descendo na sepultura porque tocaram nos filhos. E muitos ainda irão descer porque estão fazendo o que quer, estão ferindo a noiva, estão ferindo os filhos, estão colocando os filhos para fora e o Senhor está falando, coloca para dentro. Coloca para dentro para tratamento. É a minha mão que opera, não são vocês, é o Senhor que faz. E tem muitos brincando com o nome de Deus. Tem muita gente fazendo no nome de Deus, mas não é ele que está fazendo, é o homem. E tem muito homem aí, ó, que está descendo e vai descer mais ainda. Porque estão brincando com o nome do Eterno, estão brincando com as coisas santas, estão profanando a ceia do Senhor, estão profanando a mesa do Senhor, estão profanando os dons, estão profanando a palavra, estão prostituindo a palavra de Deus, estão prostituindo a noiva, estão levantando a saia da noiva e a espada da justiça está na terra. Não é o inimigo de vossas almas, é a espada do Senhor que está na terra. Abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito fala para a igreja. Porque tem muita gente que precisa tomar um choque de realidade e se posicionar para aquilo que Deus está chamando. Acabou o tempo de meninice, acabou o tempo de brincadeira, acabou o tempo de cirandinha, acabou o tempo do play-fit. É o momento de entrar no querer e na vontade do soberano. Principalmente aqueles que ele levantou na terra. Aqueles que ele levantou na terra, deu cajado, deu autoridade, deu governo. Estão prostituindo os dons e os talentos do Senhor. Vai dar conta. Será cobrado aquilo que está prostituindo, aquilo que está vendendo, aquilo que está barganhando, colocando preço naquilo que é de Deus. Cuidado, hein? A espada está cortando. A espada está cortando e não é o inimigo de vossas almas, é o próprio Deus. Para de botar culpa no inimigo, porque é o próprio Deus que está fazendo a limpeza na terra. Uns Deus está recolhendo porque não irão suportar o que está por vir. Mas aqueles que estão de brincadeira estão tendo um encontro com Deus. Tá? Todo dia você abre a rede social, é sepultamento, é fulano que Deus levou, e não importa a idade, Deus está recolhendo na terra. Posiciona tu o teu lugar. Escolhido não tem escolha. Nunca que o escolhido vai ter escolha. Quem é do altar, é do altar. Quem é do altar não tem escolha. Tu pode dar voltinha, tu pode dar passeio, tu pode entrar na caverna, tu pode se esconder debaixo da cama, mas os olhos dele tudo vê e ele volta ao encontro. Ele respeita o teu tempo, ele respeita o momento que você passa por dor, ele respeita o luto, ele respeita algumas situações, mas quem é do altar é do altar.
e não tem outro lugar para você ficar. Você pode dar volta, você pode fazer o que você quiser. Não dará certo, porque quem é do altar e pertence a ele. Quem é separado e consagrado a ele, pertence a ele. Só vai dar certo no altar. Eita, glória, é verdade. É no altar. Não tem outro endereço para ti, querida e queridos. É altar. Serve o altar. Quem serve o altar não tem falta de nada. Quem serve o altar é provisionado e tem a provisão dele. Quem serve o altar recebe recompensa. Quem serve o altar tem despojo no céu. Quem serve o altar pode fazer saque, porque a hora que pedir tem, porque serve o altar. Então começa a servir o altar e para de dar desculpa, porque o Senhor quer você servir no altar. E não é para tirar os filhos. Não é para fechar o acesso, porque ele quer fluir rios de água viva. E tem gente querendo cortar a fonte. Ei, tem muita gente cortando a fonte. E o pai quer alimentar os filhos. Deus quer dar água fresca. Deus quer dar alimento fresco. Deus quer dar o pão do céu. Mas não está conseguindo, porque tem gente cortando o acesso, matando os filhos, tirando os filhos da mesa, tirando os filhos da comunhão, tirando os filhos do lugar de adoração, do encontro, da comunhão e da unidade. Que é isso, Jesus? É filho das trevas? É filho ao contrário? O que é isso que nós estamos vivendo? Rebelião? O que nós estamos vivendo? Competição? Disse-me-disse? Lachurrará, é isso que o povo de Deus que diz que serve a Deus está vivendo dentro da casa dele e acha que está agradando ele e acha que ele está lá nesse meio? Não está. Cuidado com o engano. Cuidado com a operação do erro dentro da igreja. Cuidado com os labachuri para cá e para lá. Cuidado com os CPF e com as identidades que estão rodando e voando por aí. Porque quem sabe que o teu CPF e tua identidade é a Receita Federal. Jesus não tem por que falar do teu CPF nem da tua identidade. Porque está devendo, está no SPC. Quem vai saber disso é o órgão responsável. Jesus não vai perder tempo com você falando sobre isso. Então, igreja, desperta enquanto é tempo. Até quando ficarão enganados? Até quando vão permitir o erro? Até quando vão permitir que entre, contaminação pelos vossos ouvidos? Até quando ficarão com comichões nos ouvidos e não abrirão os vossos ouvidos para ouvir a minha palavra, que é cristalina e verdadeira, a minha palavra que traz cura, a minha palavra que traz restauração? Até quando vamos permitir o engano dentro das nossas igrejas? Até quando vamos permitir o engano dentro da nossa casa? Até quando vamos participar da roda do engano? Até quando? Até quando? Para quando ele chegar e requerer, você vai falar que não sabia? Você vai falar que não te falaram? Você vai falar que você não leu na palavra? Porque eu vejo muita gente fazendo questão. Me mostra na palavra, mas não vive a palavra. Me mostra na palavra, mas não pratica o princípio. Me mostra na palavra, mas não vive os mandamentos de Deus. Me mostra na palavra, trai a mulher. Me mostra na palavra, bate na mulher dentro de casa. Me mostra na palavra, a mulher trai o marido. Me mostra na palavra, começa a viver a palavra. Começa a viver a palavra. Começa a viver a palavra. O Senhor quer posicionamento da sua igreja. Não era para falar nada sobre isso aqui, gente, porque é live de testemunho, não é live de pregação, mas o Senhor faz como Ele quer, como Ele quer. E eu só passo aqui para ser mensageira. Profeta só entrega mensagem, profeta não entrega recado, profeta nenhum é menino de recado, profeta traz mensagem, profeta é boca de Deus na terra, profeta é espada cortando, queira você ouvir ou não, mas profeta vai falar o que Deus está mandando falar, porque é a palavra que liberta. Então começa a espada em operação agora, entrando na divisão da alma e do espírito, e que tu seja confrontado através dessa live. Aleluia. Através dessa live, eu não sei quanto tempo ela vai ficar.
Eu não sei quantos anos ela vai ficar. Eu não sei os lugares que ela vai alcançar. Mas é a espada que está em operação. E você vai sentir a espada operando na tua alma, no teu espírito, na tua carne, na divisão da alma e do espírito. Porque a espada que corta, esmiuça, ela vai no coração do homem. Ela convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então seja convencido pelo Espírito Santo de Deus hoje, porque não sou eu e nem a apóstola que vai te convencer, mas é o Espírito Santo que faz esse caminho com todos nós que um dia ouvimos a voz dele. Então ouça o som do céu que entra na tua casa agora, que entra na tua alma. Entra o som do céu agora onde você estiver, pode ser a hora que for, o som do céu vai começar a invadir tua alma agora e você vai começar a ouvir o som do céu, aquilo que você nunca ouviu, aquilo que os teus olhos não viram, é o que você vai passar a ver e acessar. Eu quero liberar como liberadora de acesso, porque se o Senhor me chamou, que comece os acessos a ser abertos agora, e você comece a ver o sobrenatural de Deus, para que você tenha suas experiências e para que você conheça quem é Yeshua HaMashiach. Eu libero essa palavra agora no mundo espiritual e que ela comece a fazer movimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu, o que é isso? Tá voar, vou falar. Meu Deus do céu, o que é isso? É live de testemunho, mas o negócio tá pegando fogo. Tá pegando fogo, irmão. Recebe fogo aí. Pode ver porque o portal tá aberto. Pode ver, nuvem de glória. Olha aí, pó de ouro, pó de prata, pode ver, vai aparecer cristal na tua casa, vai aparecer pena de anjo, pode ver porque o céu tá baixo. A operação de espadas aí, olha, Deus está tocando em pessoas. Pessoas estão sendo curadas porque entraram na live, está recebendo cura. Tem gente que está sentindo a operação das espadas aí, ó. Tem gente que está sendo tocado na a espada está em operação. Que isso, Jesus? Meu Deus do céu. Eu estou pegando fogo aqui. Jesus. Meu Deus. Caiu. Caiu o apóstolo Jesus. Meu Deus. Ai, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sejam abençoados e edificados. Compartilha com alguém, ministra na vida de alguém, evangeliza alguém. Em nome de Jesus, faz alguma coisa. Fica com essa palavra, fica com esse testemunho, fica com essa manifestação do dia de hoje na sua vida. Eu agradeço a cada um que participou, agradeço a apóstola que estava aqui conosco, que Deus continue abençoando ricamente a vida dela e o ministério dela. Então, nessa tarde, shalom, shalom, ó. Beijo no coração de vocês, até a próxima.